Agora, vejam bem, já são 3 anos de ditadura e a ditadura está ilegal. Por que está legal? Porque a nossa Constituição era a de 46, que é uma Constituição bastante liberal e democrática, feita durante o governo do João Goulart, após a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Então seria necessário o quê? Uma Constituição que institucionalizasse a ditadura. Então é necessário fazer uma Constituição. Né? Não dá para você ter um governo ditatorial com uma Constituição democrática, o governo é legal. Até quando vai essa exceção? Então, para isso, os militares vão fazer o ato institucional número 4. O AI-4 definiu que enquanto os militares elaboravam uma nova Constituição, o Congresso estaria fechado. Deveria ser ao contrário, né? Mas o Congresso foi fechado temporariamente, colocado em recesso, e nesse período os militares elaboraram uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Após essa Constituição ficar pronta, o Congresso foi reaberto simplesmente para referendar ou não a nova Constituição. Como a Arena sempre tinha a maioria dos deputados, essa nova Constituição foi aprovada. E assim a ditadura foi legalizada. Agora ela é institucional. Quando chega em 67, teremos as primeiras eleições presidenciais indiretas desse período. O grupo de Castelo Branco não conseguiu fazer o seu sucessor e acabou sendo eleito para presidente de forma indireta o general Costa e Silva, da linha Doura. Dessa forma, a ditadura começava a ficar mais escancarada, mais violenta. O ano de 68 é um ano fundamental para entender o AI-5 lá em dezembro. Tá? Para começar, tivemos vários episódios importantes pelo mundo. A Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, a Primavera de Maio, na França, o movimento dos jovens estudantis contra as Olimpíadas do México. Tá? E esses ventos por liberdade, por democracia, também vão soprar no Brasil. Então, em 68, nós tivemos um congresso clandestino da UNE, que a polícia acabou descobrindo e reprimiu, a morte do estudante, no jovem estudante Edson Luiz, durante uma manifestação estudantil no restaurante Calabouço, lá no Rio de Janeiro. Tá? E na sequência, como protesto à ditadura e principalmente a morte do jovem Edson Luiz, a passeata dos 100 mil, uma belíssima passeata no Rio de Janeiro pedindo a redemocratização do Brasil. Então 68 foi um ano muito intenso e muito marcante para a ditadura. Se o governo está radicalizando, está cada vez mais escancarando a ditadura, a oposição também vai buscando reagir à sua maneira a essa nova política, né, mais pesada do grupo da linha Doura. Um pouquinho antes do AI-5, um deputado do MDB chamado Márcio Moreira Alves fez um duro discurso no Congresso contra a ditadura militar, denunciando os crimes da ditadura, os desaparecidos políticos, e ainda sugeriu que as mulheres dos militares não mantivessem relações com seus maridos enquanto houvesse tortura, enquanto houvesse a ditadura. Então esse discurso inflamado de Márcio Moreira Alves, criticando a ditadura, criticando o governo, a tortura, a repressão, acabou sendo o estopim desse ano tão agitado que foi 68. O estopim para o instrumento de maior violência, de maior radicalização da ditadura militar, o ato institucional número 5. Vejamos agora o que o historiador Boris Fausto fala em seu belo livro História do Brasil, um clássico também, sobre o AI-5. O AI-5 foi instrumento de uma revolução dentro da revolução, ou, se quiserem, deu uma contra-revolução dentro da contra-revolução. Ao contrário dos atos anteriores, não tinha prazo de vigência e não era, pois,
uma medida excepcional transitória. Ele durou até o início de 79. Por que que foi um golpe dentro do golpe? Os militares tinham acabado de elaborar uma nova Constituição e o AI-5 atropelou essa nova Constituição que os próprios militares fizeram. O presidente da República voltou a ter poderes para fechar provisoriamente o Congresso. Podia, além disso, intervir nos estados e municípios, nomeando interventores. Restabeleciam-se os poderes presidenciais para cassar mandatos e suspender direitos políticos, assim como para demitir ou aposentar servidores públicos. Desde o AI-2, tribunais militares vinham julgando civis, acusados da prática de crimes contra a segurança nacional. Pelo AI-5, ficou suspenso a garantia de habeas corpus aos acusados desses crimes e das infrações contra a ordem econômica e social e a economia popular. Então o AI-5 ele dá ao presidente o direito de fechar o Congresso quando bem entender, caçar políticos e também suspende o habeas corpus, que é o direito de você responder a um processo em liberdade. A partir do AI-5, o núcleo militar do poder concentrou-se na chamada comunidade de informações, isto é, naquelas figuras que estavam no comando dos órgãos de vigilância e repressão, e a ditadura se brutalizando. Abriu-se um novo ciclo de cassação de mandatos, perdas de direitos políticos, expurgos no funcionalismo, abrangendo muitos professores universitários. Estabeleceu-se na prática a censura aos meios de comunicação. A tortura passou a fazer parte integrante dos métodos de governo. Então o AI-5 foi o ato mais radical da ditadura militar. A partir daí, o Poder Executivo, o Presidente da República, terá plenos poderes para agir de acordo com suas convicções dentro do AI-5, mas que lhe concedia plenos poderes, passando até por cima da Constituição de 67. Daí um golpe dentro do golpe ou uma revolução dentro da revolução.